Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Às 17, relógio virando, o Instituto Fome Zero está lançando a cartilha Como Acabar com a Fome no seu município. Um guia prático e acessível para prefeitos, vereadores que assumirão os cargos a partir de 2025. O documento destaca a necessidade de investimento em programas e ações de combate à fome e à pobreza, o que é inacreditável, né? A gente ainda em 2024 falar sobre isso, né? Pessoas que passam fome, que não têm aquilo que comer. No ano passado, o Brasil apresentou mais de 64 milhões de pessoas vivendo em domicílios classificados com algum grau de insegurança alimentar. Sobre este assunto, a gente conversa aqui agora também nas nossas telas com Joacir Aquino. Ele é professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e membro do Instituto Fome Zero. Como vai, Joacir? Bom dia. Oi, Joacir. Bom dia, Lucas, Luciana e todos os ouvintes da Rádio Band News. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui hoje. Satisfação é nossa. Joacir, eu queria começar aqui pelo nome do guia, Como Acabar com a Fome no seu município. Eu percebi que não tem uma interrogação, né? Tipo, como acabar com a fome no seu município? Imagino que vocês elencam ações que são possíveis a prefeitos e câmaras de vereadores, né? Que serão todas renovadas também, para a gente enfrentar este problema que é gravíssimo, né? Quando a gente vê os dados pegando, por exemplo, de insegurança alimentar aqui no país. Exatamente, Lucas. O Instituto Fome Zero é uma entidade que tem como missão básica ajudar o Brasil a combater a fome e promover a segurança alimentar em todos os municípios do país. Como você bem mencionou no início dessa entrevista, a fome ainda é um drama social que vitima milhares de brasileiros e brasileiras. Só para nossos ouvintes terem uma ideia, segundo um levantamento recente do IBGE, 8,6 milhões de pessoas no Brasil estavam em estado de insegurança alimentar grave, ou seja, passavam fome. Em Minas Gerais, eu levantei esse dado também, 566 mil pessoas em Minas Gerais passavam fome em 2023, não conseguiam tomar café da manhã, almoçar e jantar. A maior parte dessas famílias, chefiadas por pessoas negras, né, com crianças com menos de 7 anos de idade. Então, esse é um drama social que afeta todas as regiões do país e todos os municípios brasileiros, né? E que nós temos que envidar esforços para enfrentar esse flagelo definitivamente do nosso território. Pensando nisso, o Instituto Fome Zero lançou essa cartilha, Como Acabar com a Fome em seu município, visando subsidiar o debate para as eleições de outubro e, principalmente, servir como um roteiro didático para subsidiar a ação de prefeitos e dos mais de 60 mil vereadores que serão eleitos no pleito de outubro. No documento, nós apresentamos, além da institucionalidade da política nacional de segurança alimentar e nutricional, um conjunto de 11 políticas públicas estratégicas de cunho federal que os municípios podem ajudar a potencializar nos seus municípios com o objetivo de combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional. Uhum. Porque, Lucas, a nossa preocupação dentro do Instituto Fome Zero, ela tem um duplo sentido. O nosso fundador, o professor Graziano da Silva, ex-diretor da FAO, ele sempre diz que o problema alimentar no Brasil hoje, que afeta as famílias brasileiras, ele é duplo. De um lado, você tem milhares de pessoas ainda que não conseguem se alimentar, que passam fome. Por outro lado, você tem milhares de pessoas que conseguem se alimentar, mas se alimentam mal, gerando o problema da obesidade. E daí vem uma série de problemas de saúde. Então, a cartilha, ela objetiva lançar elementos para enfrentar nos municípios esse duplo problema.
Joacir, a cartilha, né, com a prática ali, o passo a passo, imagino eu, para os futuros prefeitos aí, eleições agora deste ano, mas o terceiro setor, né, a organização, a sociedade organizada, de que forma pode contribuir? Já está havendo aí uma contribuição do próprio Instituto, né, com esta cartilha, mas na prática, a arrecadação de alimentos, por exemplo, nutricionistas que poderiam prestar algum serviço ali junto à sociedade por meio de uma orientação ou um pagamento de um salário aí da prefeitura. Como é que na prática ficaria isso mesmo assim? Como é que a gente pode, né, contribuir para minimizar essa questão? Bem, Luciana, a cartilha, ela elenca as políticas, ela descreve o que é cada política pública, mostra como as prefeituras e as câmaras de vereadores podem atuar para implementar, acompanhar e fiscalizar essas políticas públicas, mostra quais são os beneficiários das políticas públicas, né, dentro dos municípios, e também, dentro dessa cartilha, a gente elenca um conjunto de iniciativas de como estabelecer essas parcerias com a sociedade civil organizada para somar esforços no objetivo de combater a fome. Agora, o nosso foco principal são os municípios, porque toda política pública pensada em Brasília ganha vida no âmbito local. Então, no nosso entendimento, o executivo e o legislativo municipal, eles são estratégicos em todos os municípios do país. Só lembrando que a estrutura municipal brasileira é bastante diversificada. Mais de 60% dos municípios do Brasil têm menos de 20 mil habitantes. Então, são cidades muito pequenas, cidades médias, que o papel do poder público local é estratégico no sentido de viabilizar a implantação dessas políticas e estabelecer essas parcerias com a sociedade civil. Cada um dos programas que nós elencamos na cartilha, por exemplo, o programa Colheita Urbana de Alimentos, né? O governo entra com a infraestrutura e a sociedade civil faz parcerias para arrecadar os alimentos e distribuir para diferentes tipos de atividade. Tem também os programas de agricultura urbana e periurbana, né, com estrutura de distribuição também fortemente vinculada com entidades da sociedade civil, né? O programa de aquisição de alimentos, que é um programa também estratégico, onde o governo adquire os produtos da agricultura familiar e, através de diferentes modalidades, esses alimentos são distribuídos para entidades da sociedade civil. O Joacir, sim, pois não. Oi, Lucas. Não, pode concluir. Não, só concluindo a pergunta da Luciana, então, nesse sentido, as prefeituras desempenham um papel fundamental no sentido de fornecer a infraestrutura e o pessoal para operacionalizar essas políticas, como, por exemplo, a contratação de nutricionistas, né, para programas como o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo, que fornece alimentação gratuita para a população estudantil dos municípios brasileiros, onde pelo menos 30% das compras vem da agricultura, obrigatoriamente tem que vir da agricultura familiar. Então, esse leque de políticas que são implantadas a nível municipal, em parceria com a sociedade civil, são um caminho para combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional nos municípios. E essa foi a nossa proposta ao lançar essa cartilha, que está disponível para todos os interessados no site do IFZ, ifz.org.br. Ô Joacir, quando a gente fala fome, é uma palavra muito forte, muito ampla também, não é? Mas eu queria que você explicasse porque há diferentes conceitos, né, que talvez estejam ligados aí à palavra, à fome em si. Quando a gente fala de insegurança alimentar, por exemplo, déficit nutricional, enfim, eu queria que você explicasse esses diferentes conceitos, porque muitas vezes as famílias ou muitas famílias não
estão ali naquilo que a gente pensa em fome, mas está nesse grau de insegurança alimentar, sei lá, né? Faltar uma proteína de qualidade ali na refeição, ou pular uma refeição, enfim. Eu queria que você explicasse isso exatamente para que as pessoas dimensionem, né? O quão grande mesmo é o problema, né? Pois bem, Lucas, as estatísticas que são geradas no Brasil recentemente sobre a fome, elas partem da EBIA, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Essa é uma metodologia adaptada para o Brasil, usada em vários países do mundo, que ela divide a situação da segurança alimentar das famílias em 3 níveis, né? Na verdade, em 4 níveis. As famílias com segurança alimentar, que conseguem garantir toda a sua alimentação básica, o café da manhã, o almoço e a janta. As famílias com insegurança alimentar leve, e lá na fórmula estatística tem um limite, né, do que se define por isso. As famílias que conseguem se alimentar, mas como você bem falou, não conseguem colocar todos os produtos, né, na sua mesa cotidianamente. A insegurança alimentar moderada, que já é a família que enfrenta dificuldades para comprar os alimentos que precisa, e a insegurança alimentar grave, que aí são as pessoas que passam fome mesmo. São as pessoas que declararam durante a pesquisa, durante o levantamento, que não conseguem se alimentar, que não conseguem garantir as 3 refeições diárias, o café, o almoço e a janta, certo? Então, essas pessoas, elas são consideradas que estão em situação de fome, certo? E é esse dado que eu apresentei no início. No Brasil, segundo esse levantamento recente, nós temos ainda, apesar da queda que aconteceu, né, uma queda muito importante nos últimos 2 anos, né, mas o Brasil tem 8,6 milhões de pessoas ainda passando fome, em insegurança alimentar grave, segundo esse critério da EBIA, certo? E Minas Gerais, 566 mil pessoas passando fome, distribuído nos diversos municípios, nas áreas urbanas e rurais. É um dado que é alarmante, né? A gente não pode, enquanto país, né, aceitar que realidades assim continuem. São 10h19, a gente conversou aqui na Band News FM sobre esse assunto tão relevante, inclusive quando a gente pensa que a gente está em ano de eleições, né, pessoal? Conversamos com Joacir Aquino, membro do Instituto Fome Zero, professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Joacir, obrigado, viu? Bom fim de semana. Valeu, Lucas, e a todos os ouvintes. Gostaria de convidá-los para visitar a página do Instituto Fome Zero, ifz.org.br, onde vocês vão encontrar diversos materiais sobre esse tema, diversos vídeos extremamente importantes, né, para o aprofundamento dessa questão. Então, bom final de semana para todo mundo e obrigado pela oportunidade.